Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Tudo certo com vocês? Corinthians entra em campo hoje, né, no jogo de volta da pré-Libertadores, na segunda fase da Libertadores. 9h30 da noite na Neoquímica Arena. O Corinthians encara o Universidad Central de Venezuela após, na minha opinião, pelo menos um empate decepcionante fora de casa. O Corinthians tinha a faca e o queijo na mão para resolver no primeiro jogo, porém entrou com o famoso corpo mole. Mas a gente já fala aí os detalhes do jogo passado, fala da perspectiva para a partida de hoje e as principais informações desse confronto que o Corinthians, na minha opinião, entra como favorito. Antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o conteúdo, tá bom? Deixa o likezinho no vídeo, que é muito importante para a divulgação e para o crescimento do canal. Estamos chegando aí na marca de 3.000 inscritos, tá bom? Muito obrigado. O Corinthians é um Corinthians com novidades para a partida de hoje. O Corinthians empatou, né, como eu disse já no início do vídeo, por 1-1 fora de casa. Obrigação total do Corinthians, toda a responsabilidade está nos pés dos jogadores do Corinthians para garantir a classificação e sem dificuldades, tá? O Corinthians lá na Venezuela foi um jogo que o Corinthians nitidamente jogou ali num ritmo muito abaixo do que está acostumado de jogar, deixou para resolver aqui, o que eu acho extremamente perigoso e irresponsável. Por que perigoso? A gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresas, pode ter uma tempestade no dia do jogo que deixa o gramado mais pesado, isso facilita a equipe que tem menos qualidade técnica, que no caso é a Universidade Central. Algum jogador pode ser expulso no começo do jogo e acabar com todo um esquema tático planejado pelo Ramon Dias. Então, era um jogo que o Corinthians tinha na semana passada totais condições de vencer. E o perigoso e arriscado também é que no final de semana tem um confronto contra o Mirassol mata-mata. Quem perder está fora do Campeonato Paulista. O Mirassol oscilou muito no Campeonato Paulista, é verdade, mas é um time de Série A. É um time que tem qualidade, é um time que tem seus méritos. Se tivesse uma vitória boa, uma vantagem boa da Venezuela na semana passada, podia mesclar aí titulares e reservas para o confronto de hoje e poderia jogar com muito mais tranquilidade, já visando o confronto de domingo, que na minha opinião é um confronto que tecnicamente o nível é muito superior que o jogo de hoje. Então, acho que o Corinthians pecou muito, pode custar caro aí essa irresponsabilidade por parte dos jogadores do Corinthians na semana passada. Uma novidade no elenco, no time titular do Corinthians hoje é o Matheus Bidu. Matheus Bidu que vinha amargando a reserva, o Hugo vinha sendo titular, porém, Matheus Bidu retoma a titularidade para o confronto de hoje. O Ramon Dias quer mais volume de jogo ofensivo pelos lados de campo e o Matheus Bidu é um cara que ataca mais, é um cara que tem mais qualidade técnica ofensiva. Então, Biduzão na lateral esquerda titular do Corinthians na partida de hoje. Ranieri, que está lesionado, está fora, obviamente. O José Martinez vai jogar no lugar do volante que até então era titular do Corinthians. O Corinthians vem de uma sequência boa, não perde a 9 partidas, são 5 vitórias e 4 empates no período, e a Universidade Central da Venezuela vem de uma sequência sem derrotas bem menor que a do Corinthians, é verdade, mas não perde a 3 partidas, são 2 vitórias e 1 empate. No último sábado, a Universidade Central da Venezuela venceu a Portuguesa lá da Venezuela por 1-0. Provável Corinthians para hoje é com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Choca e Matheus Bidu. José Martinez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Memphis Depay e Yuri Alberto completam aí o time comandado pelo argentino Ramon Dias. Como eu já disse nos segundos iniciais do vídeo, o Corinthians é super favorito para esse confronto, a obrigação total está nos pés dos jogadores do Corinthians. A gente viu ali que quando o Corinthians pôs um pouquinho de intensidade contra a equipe da Venezuela na semana passada, mostrava que o nível técnico era extremamente superior. Infelizmente, os jogadores pareciam que tinham comido uma feijoada, estavam sem vontade nenhuma.
mas claramente mostra a pouca amostragem que a gente teve na semana passada de qualidade do Corinthians. A gente notou que o time do Corinthians é extremamente superior que o do Universidade Central de Venezuela. Acho pouquíssimo provável o Corinthians ser eliminado hoje, principalmente diante da sua torcida, por conta da fragilidade do Universidade Central. Eu acredito, inclusive, num resultado elástico. Acho que o Corinthians vence aí por 4-0 o confronto de hoje. Já comenta aqui seu palpite, quero saber. Estou curioso aí para saber quanto que você acha que o Corinthians vai vencer, ou se você acha que o Corinthians vai empatar e vai levar para os pênaltis, ou vai perder. Eu acho extremamente difícil ocorrer o que ocorreu na semana passada. Jogo importante para o senhor Yuri Alberto, para o senhor Memphis, que a dupla de ataque do Corinthians a gente sabe que tem muita qualidade, mas esse ano ainda não jogou tudo o que sabe. O Yuri Alberto, inclusive, contra o Guarani no último domingo, perdeu gols da fase, lembrando inclusive a fase horrorosa do Yuri Alberto. Chegou a dar calafrios, né, para quem estava acompanhando o jogo. Falou, meu Deus, será que o Yuri Alberto voltou para aquela fase horrorosa que ele viveu? Mas o Yuri Alberto tem créditos, fez uma grande temporada, principalmente no segundo semestre de 2024. E eu, falando como torcedor do Corinthians, eu confio no Yuri Alberto. E o Memphis também está deixando a desejar. É um cara que mostrou na reta final da temporada passada que tem mais qualidade do que está apresentando. Então é um jogo aí para tirar a zica dessa rapaziada. O Rodrigo Garro, que passou o início da temporada lesionado, é um jogo aí para ele desempenhar um papel melhor, aumentar a confiança, também já pensando no jogo de domingo. Óbvio que o foco total é para a partida de hoje. Né? É uma pré-Libertadores, é a pré da pré, né? Passando dessa fase, o Corinthians tem mais um confronto de pré-Libertadores e se garantir a classificação na próxima fase, chega à fase de grupos. Então, deixo claro aqui novamente, porque o Corinthians ele poderia estar entrando hoje com uma equipe mesclada, uma equipe reserva, tinha tudo para fazer um grande resultado na semana passada, mas os jogadores ali não chegaram na Venezuela sem vontade de jogar bola. Nem correr parecia que eles estavam correndo o que costumam correr. Então vai ter que resolver hoje em casa, em uma semana que é decisiva. Hoje tem esse confronto de pré-Libertadores valendo classificação para a próxima fase. No domingo tem quartas de final de Campeonato Paulista. É um título que o Corinthians, entre aspas, está próximo de conquistar, né? Está a 4 partidas, né, do título paulista, título que o Corinthians não conquista nenhum título desde 2019. Então é uma semana importante, é uma semana decisiva para o Corinthians e o Corinthians poderia ter facilitado essa semana tão importante, mas por irresponsabilidade, má vontade dos jogadores na semana passada, vai ter que decidir tudo nessa semana. Poderia facilitar, jogadores principais poderiam ter um descanso essa semana focando no domingo, mas por incompetência dos próprios, vai ter que jogar hoje. Hoje eu acho que o Corinthians é pleno favorito, só que vai chegar para o domingo mais desgastado. Mas esse papo para domingo é em outro vídeo, teremos mais vídeos aí no decorrer da semana, mas Corinthians tem novidades para o confronto de hoje. Bidu retoma a titularidade na lateral esquerda e José Martínez assume a vaga de titular de Ranieri lesionado. De resto, o Corinthians é a equipe titular que vem fazendo sim uma boa campanha na temporada 2025, mas semana passada deixou muito a desejar. Se for pôr na balança, no fim das contas, o saldo do Corinthians na temporada é positivo, mas a gente está falando de um momento mais curto, a amostragem é mais curta que eu estou falando, então foi decepcionante o que o Corinthians apresentou na semana passada, mas hoje é praticamente impossível o Corinthians apresentar um futebol tão ruim do que foi apresentado semana passada. Like no vídeo, inscrição no canal, espero que tenha gostado do conteúdo. E é isso, hoje tem Corinthians na Libertadores. Tamo junto!